Saudações, irmãos trabalhadores da luz. Venho trazer uma pequena mensagem em relação a algumas conexões, downloads e canalizações que tenho recebido, integrando informações de outros companheiros das tribos. E o primeiro ponto seria em relação aos 144 mil. 144 mil também casais de chamas gêmeas, ativadores dos códigos planetários para anulação de linhas do tempo negativas, para cisão de realidades, para que possamos despertar uns aos outros, cada vez vibrando mais alto e aprendendo a nos conectar uns aos outros na forma astral, na forma energética, vibracional, nos conhecendo virtualmente ou pessoalmente, em grupos, em comunidades. Eu tive um entendimento essa noite em relação a linhas de tempo que as trevas estão tentando implantar ainda com medo, com questões até mesmo religiosas como desculpa para um apocalipse negativo, digamos assim, não revelação para o bem, mas algo no sentido que mexe com a sobrevivência humana, com os instintos, e eles tentam ativar a todo tempo. E eu recebi a informação de que os 144 mil estando despertos, no caso, se forem casais, multipliquem por 2, né? Como são uma alma só, dariam 144 mil. Mas, separadamente do corpo falando, 288 mil, sendo 144 mil, porém, 12 códigos matriz de 12 tribos estelares que estão, neste momento, com autorização, tiveram autorização para intervir em forma de ferramentas e mensagens e canalizações mais fortes e urgentes para esses grupos de 12 tribos estelares que estão aqui. Então essas 12 tribos estelares dos nossos irmãos estão tentando passar mensagens para os seus, né, da família planetária. E o que as trevas detêm em poder de conhecimento nesse momento, eles descobriram que esses 144 mil, que tem os códigos de ativação de realidades, são na verdade esses os alvos que eles querem, com as notícias, com toda essa questão de profecias e tudo mais que já está meio que previsto para acontecer, mas que a gente tem total poder e autoridade para rever, revogar e cancelar essas linhas do tempo. Eles tentam implantar certas coisas na matrix dessa realidade para que esses 144 mil façam a ativação dessa linha de tempo. Não toda a população em geral. Não vai mudar muito. Vai vibrar, sim, muda o campo vibracional, prejudica as próprias pessoas, enfim, a própria vibração, conexão com seres da mesma vibração, porém, esses 144 mil são a chave de tudo, no sentido de ativação de realidades. Então, a gente precisa tomar autoridade, tomar conhecimento da nossa força, da nossa autoridade, da nossa missão de encarnados nesse momento, nossos acordos que fizemos antes de estar aqui, para que possamos finalmente romper com as linhas do tempo negativas e criarmos um encurtamento desse tempo de provações, expiações da Terra, para que a gente consiga, como dizem, certas passagens, né, da Bíblia, enfim, que Jesus talvez citou e Yeshua nos disse. E ele deixou algumas coisas como pistas para nós dentro da própria Bíblia, para que a gente chegasse nesse momento e pudesse compreender, mesmo que por códigos. Então ele disse que abreviaria os dias por causa dos escolhidos. No caso, a palavra eu acredito que sejam eleitos, mas não no sentido de pessoas muito especiais que foram escolhidas a dedo, mas sim aquelas que tiveram seus testes, tiveram
suas oportunidades e conseguiram atingir certos níveis vibracionais ou de planos que aceitaram fazer certas coisas nesse momento, para ajudar todos os demais aqui da Terra. E que vai reverberar por todas os universos e galáxias, trazendo luz também para quais planetas estiverem necessitando. Como a Terra é um dos últimos que estão tendo esse despertar nesse momento. Então é aqui o foco no momento da ajuda, como eu disse, dessas 12 raças. E esses comandantes estão reunidos sempre em convenções, concílios, nesses momentos. Estão passando informações para muitos mesmo. Estão recebendo informações semelhantes. Então, nosso objetivo maior nesse momento tem que ser manter a nossa mente focada, não nessa vida apenas terrena, tentar não encher tanto a nossa mente, nosso coração com preocupações, ansiedades, inseguranças e nossos próprios pensamentos humanos, mas sim na missão que está além de nós, dos nossos desejos ou sonhos pessoais e particulares e preocupações do nosso dia a dia. O próprio Jesus Yeshua nos disse que o Pai sabe de todas as nossas necessidades e Ele há de suprir, mesmo que a gente não veja alguma solução no momento. Porém, a gente precisa tomar a nossa missão como prioridade na questão do despertar. Quem puder estar fisicamente junto com os demais irmãos das tribos, que possamos nos reunir fisicamente enquanto não tivermos restrições de reuniões novamente. Esperamos que essa linha do tempo não seja reativada. Ou em grupos, pelo menos virtuais, que a gente possa saber quem nós somos, nos reconhecermos e reconectarmos. Porque a nossa força juntos é bem maior. E a gente pode trocar informações mutuamente e ajudarmos também com as informações recebidas. Se por acaso algum trabalhador da luz receber alguma influência, alguma invasão, algum holograma, alguma tentativa das trevas passar alguma mensagem equivocada, os outros estarão ali para colocar de volta as ideias, né, no lugar e saber discernir quais são, né, as conexões, as vibrações, os espíritos que estão trazendo tais mensagens, e sempre a gente acaba concordando em vários pontos. Então, estando juntos numa mesma vibração e conexão, fica um pouco mais, não digo simples e fácil, porque são energias que consomem bastante também do nosso sono, da nossa saúde, né, que a gente tem que estar sempre repondo toda essa carga energética que a gente dispõe para certas canalizações, conexões, trabalhos, enfim. Mas que a gente tenha o foco, neste momento, de nos conectarmos primeiramente, os 144 mil, assim que a gente tiver ciência de quem nós somos, como a gente pode se reunir, unir forças, pensamentos, em horários e dias específicos também, mesmo que não estejamos online, trocarmos mensagens entre nós, sem essa blindagem toda de superioridade, de influencers e essa distância que a gente acaba tendo uns dos outros por termos muitos seguidores. Às vezes acaba que o orgulho espiritual sobe a cabeça, e isso não pode acontecer também nesse momento, e nem divisões, por mais que hajam algumas divergências em certos pontos, devido às interferências que sofremos desde a nossa criação, para quem teve uma criação religiosa ou não. Então a gente tem que deixar essas cascas, essas capas, essas placas todas de lado, e o momento é agora, porque eles vão tentar, nesse momento, ainda recorrer a duas linhas de tempo não muito boas, e a gente não pode cair nessa vibração. Então a gente precisa urgentemente nos conectarmos entre nós e podermos futuramente, quem sabe, estabelecer comunidades, moradias, bairros, vilas, para estarmos distante da vista da serpente, né? Da vista dos seres que vão tentar implantar certas ordens e caos e outras coisas
restritivas no mundo. Se a gente puder ficar de fora disso, seria muito bom. Termos como não estar tão inseridos no sistema, tão dependentes dele. E formarmos vilas, comunidades, cidades para nos fortalecermos. Gratidão por ouvir essa mensagem. Podem complementar nos comentários, vamos interagir, vamos passar adiante todo o conhecimento que a gente tem recebido em projeções, em sonhos, em visões, em downloads, acordados, andando, dormindo. A gente sempre está trabalhando, então é o momento da gente não focar tanto só em nós, mas no todo, para que a gente possa ser luz para os demais que estão chegando. Uma outra dica que os mensageiros passaram foi para a gente não tentar interferir, ficar mentalizando, racionalizando tanto as canalizações, os downloads que a gente recebe, tentando encaixar em certas caixinhas nossas de crenças, o que a gente já aprendeu, o que isso significa. Sabendo filtrar as energias, provando, né, de onde está vindo, quais são as vibrações, é o suficiente para a gente transmitir uns aos outros, que cada um tem um pedacinho de uma chave, de um código, que vai juntando e vai integrar uma mensagem maior. Como é o caso dessa questão que chamam de chamas gêmeas, né, 144 mil casais divinos, no sentido assim. Tem algumas informações integrando assim alguns assuntos de outras pessoas, outros canalizadores, outras egrégoras, de que é para esses grupos de casais ficarem atentos para não se desviarem da missão maior de estarem bem, no sentido de pensarem como estão agindo com a saúde, com os corpos, com a saúde mental, psicológica, para a união, se tem alguma coisa interferindo na vida. Em muitos relacionamentos estão passando por diversos problemas, mesmo entre casais mais evoluídos, mais despertos. Problemas financeiros, principalmente, está sendo assim o que eu ouço de maior empecilho para uniões e fusões nesses últimos meses e anos agora, mas que tudo isso tem que ser resolvido. A gente tem que tomar certas atitudes, planejamentos, responsabilidades, assumir, né, as consequências das nossas escolhas, planejar melhor, porque temos pouco tempo. Segundo algumas informações, 2025 vai ter uma grande leva de almas que vai ser imantada aqui no nosso planeta como reforço. Inicia-se em 25, a segunda leva seria em 2027 e a última em 2030. Então vamos fazer a nossa parte, pudermos ajudar outros irmãos a despertarem, essa é a nossa missão também. Se essas almas conseguirem descer através desses servos, então as energias que estarão encarnadas aqui serão um reforço necessário para a vibração da Terra se elevar cada vez mais. Não tenhamos mais medo de nos expor, ou mesmo expor a nossa voz, ou utilizar a forma escrita, inteligência artificial, de alguma forma para passarmos adiante as canalizações que a gente tem recebido. Não guardar só para nós. Compartilhar esses códigos com outros para que cheguem nos grupos, em todos os trabalhadores. O maior grupo de pessoas possível. Para que juntem os fragmentos, unam as peças, formem os códigos das mensagens, decodifiquem as mensagens. E a gente às vezes fica preso, não posso abrir um canal porque minha família vai me criticar por causa da religião, ou meu esposo, minha mulher, ou seja lá o que for, o meu companheiro, minha companheira, os meus familiares, meus amigos vão achar que eu estou ficando louco, maluco, com esses assuntos, né, esotéricos, místicos, enfim, de todas as formas. Mas que a gente consiga, pelo menos entre nós, nos comunicarmos. É muito importante a gente começar a juntar as peças, os códigos e unir as chaves das revelações, de tudo que está se descortinando, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Muito obrigada por ter me ouvido.